Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a passagem, conhecida como a passagem dos dois monstros ou das duas bestas. Na visão, um monstro sai do mar e o outro sai da terra. E nesse vídeo especificamente nós falaremos sobre o monstro que saiu do mar. Então vamos para o texto? Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao 10 diz assim: Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. No texto nós vemos as características do monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres, 7 cabeças com coroas e nomes de blasfêmias escritos em cada cabeça. Ele se parecia com um leopardo, com os pés parecidos com o de um urso, e a sua boca era parecida com a boca de um leão. Esse monstro recebe o poder, o trono e a autoridade do dragão. O dragão nós vimos no capítulo anterior de Apocalipse, que se refere a Satanás. Quem quiser saber com mais detalhes sobre esse dragão, pode clicar aqui e assistir os vídeos anteriores. Voltando para as características do monstro, a descrição dele é muito parecida com a qual encontramos no livro do profeta Daniel, capítulos 7 e 9. E lá nesse texto, nós vemos a explicação que os monstros, na verdade, se tratam de reinos e seus reis. E apesar da semelhança das analogias do livro de Daniel e Apocalipse, e dos dois livros serem considerados escatológicos, ou em outras palavras, se referir também ao fim dos tempos, eles não possuem o mesmo estilo literário, e interpretá-los de igual modo trará erro na compreensão da mensagem. As figuras descritas no livro de Daniel tendem a representar fatos específicos que aconteceram ao decorrer da história, e em parte as descrições ocorrem de forma cronológica. Já Apocalipse, por se tratar de um drama grego, ou em outras palavras, ser escrito muito parecido como se fosse uma peça teatral, não é necessariamente um livro cronológico, e nele cada visão anteriormente descrita complementa a próxima visão. Elas se sobrepõem. Em Apocalipse é como se cada visão deixasse a nossa compreensão da sua mensagem mais clara. A intenção de João, inspirado por Deus, não é precisamente relatar fatos específicos da história, como acontece no livro de Daniel, mas sim ter um olhar mais amplo sobre o povo de Deus no grande conflito cósmico que ocorre no universo. Em outras palavras, enquanto em Daniel, o leão, o urso e o leopardo muito provavelmente se referem de forma literal aos impérios babilônico, medo-persa e grego, respectivamente, na visão de Apocalipse as três características descritas apenas em um monstro podem representar diversos impérios que surgiram e continuarão surgindo na Terra, com características semelhantes a desses impérios da antiguidade. Como falamos, esse monstro do mar tinha características semelhantes às do dragão, que é Satanás, ou seja, é ele quem está por trás do monstro. Ou decodificando a analogia, os impérios. 7 cabeças com coroas representam essa autoridade para governar. E os 10 chifres indicam que se trata de um governo temporário. Para entender melhor o porquê do número 7 e do número 10, dê uma conferida no vídeo que eu separei aqui em cima. Os nomes blasfemos nas cabeças representam religiões idólatras que negam Cristo e estão ligadas com o sistema de governo desses impérios. Continuando com o texto, é dito que uma das cabeças do monstro havia recebido uma ferida mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo se admirou com isso e seguiu o monstro. O monstro se gaba de blasfêmias contra Deus, tendo o poder de agir por 42 meses. Esse golpe mortal em uma das cabeças do monstro representa a derrota de Satanás através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas você pode estar se perguntando, se Satanás ele foi derrotado na cruz por Cristo, por que ele continua agindo no mundo? Sim, ele foi derrotado e não tem mais autoridade para enganar o povo de Deus. Ele pode até tentar,
mas os fiéis, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, não serão enganados, e toda obra que o Senhor tem através da sua igreja será concluída. Porém, ainda lhe é permitido por Deus enganar os povos da terra através de falsas ideologias e religiões, e até mesmo martirizar os fiéis a Deus. E é por isso que é dito que a ferida na cabeça de um dos monstros é sarada, por causa dessa autoridade temporária que o monstro recebe, ou os impérios manipulados por Satanás. E essa explicação até aqui já é suficiente para nós entendermos a mensagem do texto que lemos. Porém, eu quero enfatizar a parte que fala que o monstro blasfema contra Deus, contra o nome de Deus, contra a morada de Deus e contra todos aqueles que vivem no céu. Essa blasfêmia está ligada com as falsas ideologias e religiões propagadas pelos impérios ao decorrer da história. Eles blasfemam contra Deus quando se colocam no lugar de Deus, blasfemam contra o nome de Deus quando promovem cultos a falsos deuses, blasfemam contra a morada de Deus quando distorcem a verdade sobre a salvação, o céu e o caminho que leva à eternidade, e blasfemam contra aqueles que vivem no céu quando perseguem e zombam aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que têm anunciado a verdadeira mensagem do Senhor. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e continue assistindo a série, e o seu entendimento sobre essas figuras e símbolos cada vez vai ficar mais claro. Como eu já falei, cada visão ajuda a compreender a próxima. Então é isso, até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.